Olá, eu sou a Lorena e eu e a minha equipe, que é formada pela Lúcia, pela Nicole, pela Willamara, nós cursamos o 4º semestre do curso de Direito da Unicatólica. Vamos apresentar brevemente a respeito do contrato de seguro. Eu irei expor brevemente a respeito de alguns aspectos do contrato de seguro, no qual é o conceito, a natureza jurídica e as suas principais características. O contrato de seguro ele está disposto no Código Civil de 2002 e o seu conceito está no artigo 757 deste Código, que diz que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos pré-determinados. Aqui no artigo já é possível identificar que no contrato de seguro se tem duas partes, o segurador e o segurado. O segurado é a pessoa física ou jurídica que irá contratar uma seguradora ou um segurador para garantir o prêmio em casos de riscos pré-determinados no contrato. O contrato de seguro é também um acordo entre partes em que uma delas se compromete a pagar um valor, que é o prêmio, a outra em troca de garantia de ser ressarcido em casos de determinados eventos. Estes eventos que estarão previstos no contrato podem ser casos de morte, doença, falência, danos materiais, entre outros. Esses riscos pré-determinados, que serão assegurados pela seguradora, eles estarão previstos no contrato de seguro. Além disso, está claro que um dos objetivos primordiais do contrato de seguro é minimizar os riscos associados a estes eventos, que são futuros e incertos. Serve, portanto, para proteger a pessoa física ou jurídica de futuros danos que poderão acontecer à pessoa. Podem ser de ordem financeira, entre outros riscos. Quanto à natureza jurídica do contrato de seguro, ele é um contrato típico, visto que ele está previsto no Código Civil, é um contrato bilateral, oneroso e principalmente aleatório, fundamentado no princípio do mutualismo e da boa-fé. Quanto às características principais do contrato de seguro, pode-se dizer que ele é um contrato aleatório, oneroso, consensual. Ele é um contrato bilateral ou sinalagmático e de adesão. Ele é aleatório, pois a ocorrência do evento, o sinistro, é incerto e futuro, o que significa que, no momento da contratação, não se sabe se o segurado sofrerá a perda ou dano, ou quando isso ocorrerá. A obrigação da seguradora de indenizar depende desse evento incerto, ou seja, se ele não acontecer, o segurado não irá ser indenizado. Ele é oneroso, visto que ambas as partes obtêm vantagens e sofrem sacrifícios. Isto é, o segurado ele vai pagar um determinado valor à seguradora para que esta o indenize em casos desses eventos futuros e incertos venham a acontecer. Ele é de adesão. Geralmente o contrato é pré-elaborado pela seguradora e o segurado adere às cláusulas, com pouco ou nenhuma margem para negociação individual de termos específicos, ou seja, a seguradora vai mostrar o contrato, vai propor o contrato de seguro ao segurado e este irá apenas assinar sem ler ou exigir alguma coisa. Ele é
bilateral ou sinalagmático, visto que ele é composto por duas partes, a seguradora e um segurador. E ele é consensual, pois aperfeiçoa-se com simples acordo de vontade entre as partes, não dependendo da entrega imediata do bem ou do valor. E ele é comutativo, visto que as partes elas têm obrigações que se prolongam no tempo durante toda a vigência da apólice e não se encerram em um único ato. As partes do contrato, que seria a seguradora, que é a empresa que assume o total risco e paga a indenização. O segurado é o beneficiário que contrata o serviço e o beneficiário também, que muitas vezes existe em alguns seguros, é aquele beneficiário em caso de morte, que seria a pessoa que recebe a indenização. E tem também, em alguns casos, o estipulante, quando existe, né? Que é quem contrata um seguro em nome de um grupo ou associação ou empresas. E existe também o objeto do seguro, que o objeto do seguro é aquilo que está sendo protegido, que é um bem, uma pessoa ou um interesse econômico. Um bem pode ser um carro, uma casa, uma propriedade, um apartamento. Uma pessoa, normalmente, o que mais tem é seguro de vida. E o interesse econômico? O interesse econômico é uma responsabilidade civil, lucrativa, que tem muitas vezes nas empresas e associações. Ou seja, é aquilo cuja perda ou dano gera uma simples indenização. Já o risco sobre os contratos sociais, e agora um dos pontos mais importantes, que é o apólice, o risco. Risco é o evento futuro, que não é previsto, é incerto e é possível. Ele que pode causar um prejuízo ao assegurado. O exemplo disso seria um acidente do carro, um incêndio na residência, uma morte, um acidente acaba ocasionando uma morte, uma doença ou roubo também. O risco ele pode ou não ser certo, porém ele não pode ser impossível e não pode ser provocado pelo segurado. Se não houver risco, não existe contrato de seguro. Vou falar um pouco sobre os seguros do contrato, com os tópicos direitos e obrigações das partes, prêmios e espécies do seguro. Direitos e obrigações das partes. As partes de contratos de seguro, ele tem como direitos e obrigações principais a boa-fé, a transparência e a comunicação. O segurado, ele deve pagar o prêmio, informar corretamente os riscos e comunicar o sinistro, enquanto a seguradora, ela deve garantir a cobertura e pagar a indenização conforme o contrato. Em caso de sinistro, a seguradora também pode se subrogar nos direitos de segurado contra o causador do dano. Aí vem o prêmio. O prêmio, ele é o valor que o segurado paga à seguradora para manter a cobertura do sinistro. O valor do prêmio pode variar de acordo com diversos fatores, como tipo de seguro, o valor do objeto segurado e o perfil do segurado, que são o nome, idade, históricos de sinistro e etc. É importante que o segurado ele mantenha os pagamentos em dias para garantir a cobertura. Espécies de seguro. O seguro, eles são divididos em espécies, seguros de dano e seguros de pessoa. O seguro de dano, ele protege o patrimônio contra prejuízos materiais, como seguro de automóveis, residência e de responsabilidade civil. E o seguro de vida, ele protege a vida, a integridade física, como espécies como seguros de morte, de acidentes ou até de invalidez. Em resumo, o seguro de dano, ele tem como objetivo indenizar os prejuízos patrimoniais, enquanto o seguro de pessoas, ele tem como objetivo indenizar por vida. Agora a gente vai falar sobre 3 pontos em relação aos contratos de seguro, né? Os contratos de seguros de pessoas, prazos prescricionais e a extinção de contratos de seguro. O seguro de pessoa, o foco está na proteção do próprio segurado ou de terceiros designados como beneficiários. Os riscos cobertos são geralmente morte, invalidez total ou parcial,
doenças graves ou incapacidade temporária. Diferentemente do seguro de bens, que protege propriedades, o seguro da pessoa ele está voltado para garantir a assistência financeira e estabilidade econômica frente a situações adversas que vão afetar a vida ou a saúde, tanto de uma pessoa como de terceiros. E aí, como funciona o contrato de seguro? O contrato de seguro, ele é basicamente acordado entre duas partes, que é o segurado e a seguradora. O segurado é a pessoa que contrata o seguro para se proteger ou proteger seus beneficiários. A seguradora é a empresa que assume o risco e paga a indenização se acontecer o evento previsto, como morte, acidente ou doença. E aí, no contrato, devem estar bem explícitos os seguintes pontos, né? Quais riscos estão cobertos? Qual é o valor da indenização? Quanto e quando o segurado deve pagar o prêmio, né? Quem são os beneficiários? Quais situações não são cobertas? E aí isso tem que estar previsto na cláusula de exclusão. E os procedimentos para pedir a indenização. Falando agora sobre os prazos prescricionais, é o período em que uma pessoa tem o direito de exigir judicialmente o cumprimento de uma obrigação prevista em um contrato. No caso do seguro, significa o tempo que o segurado ou o beneficiário tem para reclamar a indenização ou questionar decisões da seguradora. Passado esse prazo, o direito prescreve. Na base legal, no Brasil, os prazos prescricionais estão previstos no nosso Código Civil, especificamente o artigo 206, inciso 3, artigo 5º, que estabelece que o prazo para reclamar indenização decorrente de seguro é de 3 anos, contados a datas em que o segurado ou o beneficiário teve conhecimento do direito à indenização. E aí, como é que funciona essa contagem do prazo? O prazo começa a contar a partir de 2 pontos, a data do sinistro e a data da ciência do segurado ao beneficiário. A data do sinistro, no caso, é de acidentes ou mortes. Geralmente é a data em que o evento ocorre, Na data de ciência do segurado ou beneficiário é quando o beneficiário descobre que tem direito à indenização, mesmo que o evento tenha ocorrido antes. Um exemplo, se o segurado sofre um acidente e a seguradora nega a indenização, ele tem 3 anos para entrar com ação judicial a partir da data em que ficou ciente da negativa. E aí a prescrição, ela tem diferentes tipos de seguro. Vamos falar da prescrição em 3 tipos de seguro: o seguro de vida, o seguro de acidentes pessoais e o seguro de saúde ou despesas médicas. No caso da prescrição em seguro de vida, o beneficiário tem 3 anos para reclamar o pagamento da indenização após a morte do segurado ou após descobrir que a indenização foi negada. No seguro de acidentes pessoais, aplica-se o mesmo prazo, 3 anos, para cobrar a indenização por acidente ou invalidez. No seguro de saúde ou despesas médicas, também segue o prazo de 3 anos para acionar judicialmente a seguradora, caso haja recusa no pagamento. E quais são as importâncias dos prazos prescricionais? A proteção para o segurado, que evita que o direito se perca por descuido, medo, falta de atenção, e a segurança jurídica para a seguradora, garante que não será acionada indefinitivamente por sinistros antigos. E planejamento, permite que o segurado saiba até quando ele pode exigir seus direitos em risco da prescrição. Algumas observações importantes que nós temos que ter em relação aos prazos prescricionais. O primeiro, o prazo pode ser interrompido se houver reconhecimento de direito pelo segurador ou se o segurado entrar com uma ação judicial antes do vencimento. Vale também avisar que a prescrição
não extingue o contrato em si, apenas o direito de exigir judicialmente a indenização. O contrato, ele pode continuar vigente até o fim do prazo contratado ou outro motivo de extinção. Alguns contratos, eles podem prever prazos internos menores, mas isso não significa que pode reduzir o prazo legal de 3 anos para ações judiciais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a extinção dos contratos de seguro. O contrato de seguro é um acordo entre o segurado e a seguradora, como a gente já viu, né? Que cria obrigações para ambas as partes. No entanto, como qualquer outro contrato, ele pode terminar ou ser extinto por diferentes motivos. A extinção, né, ela significa que as obrigações contratuais deixam de existir. E quais são as formas de extinção do contrato de seguro? O primeiro é término natural do contrato. Muitos seguros têm um prazo determinado, né? Por exemplo, 1 ano de vigência. E aí, quando esse período, né, de 1 ano de vigência, ele chega, ele termina e não é renovado, o contrato se extingue automaticamente. Segundo ponto, pagamento da indenização. Em seguros de pessoas, como seguro de vidas ou acidentes pessoais, a morte ou invalidez do segurado pode gerar o pagamento da indenização aos beneficiários. Uma vez paga a indenização integral, o contrato se encerra, porque a obrigação do segurador foi cumprida, né? Já houve o cumprimento da obrigação do contrato. O terceiro ponto é a rescisão por inadimplência. O segurado, ele deve pagar os prêmios conforme acordado na apólice, né? Se houver um atraso no pagamento e não houver a regularização, a seguradora pode cancelar o contrato. Em alguns casos, pode haver um prazo de carência ou aviso prévio antes da extinção em si. O quarto ponto é a rescisão por acordo entre as partes. A seguradora e o segurado podem concordar em encerrar o contrato antes do prazo, seja por desistência, alteração de condições ou até mesmo a mudança de interesse, né? Geralmente isso acontece mais quando o segurado ele resolve ir para outra seguradora. Normalmente pode haver restituição proporcional do prêmio ao segurado, dependendo do tempo decorrido e da apólice. O quinto ponto, né, é anulação por fraude ou omissão. Se o segurado ocultar informações importantes ou mentir durante a contratação, a seguradora ela pode anular o contrato. Um exemplo, né? Omitir uma doença pré-existente em caso de um seguro de saúde. A seguradora pode pedir a anulação no caso de omissão, né? Nesses casos, a seguradora pode negar indenização e encerrar o contrato, muitas vezes com devolução apenas da parte do prêmio, se previsto na apólice. O sexto ponto é o encerramento por alterações contratuais. Mudanças no risco segurado, por exemplo, se o segurado mudar de atividade e isso aumentar significativamente o risco, pode levar à extinção ou à necessidade da renegociação do contrato. E aí, quais são os efeitos da extinção do contrato? O primeiro deles que a gente pode falar é o fim das obrigações, tanto da parte do segurado como do segurador. Direitos pendentes, né? Se houver um sinistro antes da extinção do contrato, a indenização ainda deve ser paga, respeitando prazos e condições da apólice. A extinção de contrato de seguro garante segurança jurídica para ambas as partes, evita conflitos futuros que podem ocorrer e define claramente quando termina a cobertura e os direitos do seguro e da seguradora.